Cabe até o teu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Tá gravando a banda mais bonita da cidade. A banda mais bonita. Cabe nós dois. Nessa noite tem uma festa Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Há 2 anos e 1 mês atrás, eu e a Flavinha, numa viagem nossa para Itacaré, de férias, fomos comer um crepe num restaurante, aquelas coisas todas, e a gente é totalmente apaixonado. Sentimos um crepe para mim, um crepe para ela, 5 caipirinhas para mim, 5 caipirinhas para ela. Então veio aquela coragem iminente, no fundo do coração, eu pedi ela em casamento. E aí, a gente então resolveu marcar a data, depois de 2 anos, né? Depois de todo um planejamento, aquelas coisas. Sabe, né, o planejamento. O dia do nosso casamento, então a gente tinha marcado para o dia 7 de abril, que era próximo do dia de aniversário do nosso namoro, de 9 anos de namoro. Só que no dia 7 de abril era feriado. E a gente descobriu por uma eventualidade, porque a gente ligou para uma banda para contratar, o cara falou que toca lá no Little Darling, para quem não conhece, uma casa de rock lá em Moema, uma banda muito legal. E aí o cara falou pra gente assim, a gente tocamos no seu casamento. Só não pode ir no final de semana. E Peraí, como assim? Segunda, a não ser que seja feriado. Então a gente entrou lá no calendário e tal, viu que era o feriado da Páscoa.
E como a gente queria fazer o casamento na praia, fazer a questão de que todos comparecessem, a gente falou, porra, feriado, final de semana na praia, pousada só vai fechar pacote, vai estar um absurdo, vai estar bombando a praia, vamos mudar. Aí eu falei assim, ao invés de fazer no dia 7 de abril, vamos fazer no outro final de semana, dia 14 de abril. Ela falou, não, vamos fazer no antes. Como assim no depois? Eu falei, não, depois, no antes, no depois, no antes. E a Flávia, com toda a sutileza dela, conseguiu me convencer a fazer o antes. Não, a gente definiu que ia ser dia 31 de março. Engraçado que depois, quando a gente começou a entregar os convites, aquelas coisas todas, meu pai falou assim, 31 de março? Mas é o dia da Revolução? Eu falei, pois é. E há 3 semanas atrás, a Julie, mais conhecida como Dinga, falou pra gente, vai ter um amigo nosso que tem uma banda e não sei o que, vamos pro roda, vamos. Quanto que é o convite? Ela falou, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Vou comprar os ingressos pra vocês. Como assim, Júlio? Fala pra você que Dessa vez eu pago, né? vou pagar. Não, até aí tá tudo beleza. Beleza. Passarei na sua casa para pegar. Até aí ok também, porque ela é pilota da vez. Ela não bebe, a gente vai sempre com ela, dirige, leve trás a segurança, né? Tranquilo, né, Fê? Ainda bem, estamos aqui até hoje pra tela, né, velho? Era pra gente ter ficado há muito tempo atrás. Hoje eu fui trabalhar, não tinha almoçado, falei, era 6:30 da tarde, as entrevistas, eu falei assim, vou passar na casa da minha mãe, porque na casa da minha mãe sempre tem comida, diferente da minha. Nunca tem comida. Se não tem comida, tem massinha de creche. Eu comi panqueca. Passei lá, cheguei aqui, tá? Colocando a zona aqui, essas coisas todas. Já estacionei aqui, porque aqui, via baixa pra mim, não existe. Eu sempre estaciono aqui na frente da casa dos vizinhos mesmo. Estacionei o carro, tava o Fernando, ele veio aqui. Chegando, aqui vai rolar. Não, vai ter o terço ainda. Beleza, o bebê tava lá fora, o meu som foi lá também e tal. E o Fê aqui colocando as brejas pra gelar. E a terça? Eu falei, pô, o terço tá evoluindo. Vai começar até a vir agora. Começar a vir. Até aí tudo bem. Não sei, ué. Depende, né? Vamos embora, aquelas coisas todas. O Fernando ia passar em casa, passou, hora que chegou aqui na frente, eu falei, Fernando, para aqui na garagem aqui, pra chamar lá o Fernando, o bebê e tal. Já vamos, nem precisa. Ele falou, não, vou estacionar, vamos entrar lá pra dar um beijo na tia Lu. Eu falei, já deu um beijo na tia Lu. Nem dá, já deu um beijo na tia Lu. Na hora que ele deu a volta lá embaixo, eu vi o carro do Leandro. Beleza. Aí viu o carro do Fabrício, beleza, o Fabrício tá a gente, o carro do Renê, beleza, o Renê tá a gente. Vi a moto do Eric, falei, beleza, chamaram o Eric. A hora que eu abri a porta ali, deu uns 3 minutos pra cair a ficha. Aí o bebê, surpresa! Eu falei, você não vai ver o uísque aí. Pra fazer para chover. Agora você pode chover, verdade. E é isso aí. Caí direitinho, vocês me pegaram. Quem me pegou mesmo foi a Flávia.